Sandra Medeiros é autora do livro Luiz Buais, Biografia de um Homem Incomum. Na obra, a jornalista conta a história profissional e pessoal do médico, professor e político Luiz Buais. Ele já foi secretário estadual de saúde, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e deputado federal. O grande diferencial do livro é que Sandra Medeiros desenvolve a narrativa a partir da visão do próprio biografado. Olá, vai começar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com a jornalista Sandra Medeiros. Ela é autora do livro Luiz Buais, Biografia de um Homem Incomum. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Sandra. Obrigada, Gabriela. Sandra, eu vou começar a nossa conversa de hoje sobre o seu livro, lógico, perguntando por que a senhora escolheu Luiz Buais, que é um médico, foi professor, também já atuou na área política aqui do estado. Por que a senhora escolheu ele para ser o centro de uma biografia? Gabriela, eu fui escolhida. Eu tive o privilégio de ser escolhida pela sobrinha dele, Ângela Buais, e pelo diretor da FDV, o professor Antônio Abicair, para quem eu já havia escrito um livro. Então eu fui convidada. E isso me deixou muito honrada, porque eu já conhecia a história de vida e profissional do Dr. Luiz Buais e já achava que merecia esse destaque, ser transformado em algo mais substancial, num registro perene. Agora, a senhora comentou que a senhora já conhecia a história dele. Foi em algum trabalho? Como foi o contato com a vida dele antes de ter esse projeto do livro? Olha, eu fiz um documentário sobre Vitória, a memória de Vitória, que eu intitulei Uma Pessoa como uma História Rara, que é um documentário contado, feito a partir do depoimento de 10 velhos moradores de Vitória. Eu decidi fazer isso porque a história recente é uma história muito interessante, mas é pouco registrada. E eu achei que os velhos moradores seriam as pessoas indicadas para falar disso. Então, eu fiz uma seleção de pessoas a partir da idade e da importância na cidade de Vitória. Não uma importância necessariamente por cargos ocupados. Tanto é que há pessoas muito comuns, e isso justifica o título, Uma Pessoa Comum, uma História Rara. E o Dr. Luiz Buais foi uma dessas pessoas. Ao ouvi-lo, ao gravar o seu depoimento, eu já fiquei maravilhada. Ele realmente é uma pessoa muito singular, ele tem uma importância grande na história da medicina do Espírito Santo e tem uma importância grande também pela maneira como ele atua na medicina. Entendi. Agora eu queria que a senhora explicasse por que ele é um homem incomum, como consta no título do livro. O livro é Luiz Buais, Biografia de um Homem Incomum. Por que a senhora escolheu esse adjetivo de incomum para ele? Porque ele realmente é uma pessoa singular. A forma como ele pratica a medicina é muito pouco praticada hoje. Então, ele como médico, ele consegue exercer a medicina de uma forma humana e generosa, como não se vê mais, melhor, como pouco se vê. E no dia a dia, ele estende essa forma generosa e humana de atuar na medicina, ele estende isso a todos os aspectos da sua vida. Então, ele é uma pessoa que é voltada para o outro o tempo inteiro. Ele é uma pessoa que você pode chamar de um homem bom. Esse foi o primeiro título que eu pensei, Luiz Buais, um homem bom. Mas era pouco, porque ele realmente é um homem bom, mas ele é mais que isso. Tudo que ele faz é de uma maneira que ressalta uma maneira diferente do que qualquer um faça. E Sandra, como foi o processo de pesquisa para chegar até o produto final, que é o livro pronto? Como foi? Onde você buscou as fontes para ter essas informações sobre o Luiz Buais? Bom, ele próprio foi ouvido mais de uma vez. Eu utilizei a gravação que eu havia feito, o depoimento dele para esse projeto, para esse documentário, e ouvi pessoas da família dele, ouvi vizinhos, ouvi ex-funcionários, ouvi colegas de profissão dele,
ouvi médicos, naturalmente, e ouvi políticos que conviveram e que convivem com ele. Então, foi um espectro bem amplo, digamos assim. Mais de 50 pessoas foram ouvidas. E, para culminar, eu decidi fazer uma enquete. Eu saí alguns finais de semana e caminhei pelo Parque Moscoso, pela Vila Rubim, e parava pessoas aleatoriamente, até o início, o início da subida do Morro do Moscoso e a Ladeira Santa Clara. Então eu parava pessoas e perguntava: por favor, o senhor conhece o Dr. Luiz? Que Dr. Luiz? Dr. Luiz Buais? Ou boa tarde, por favor, o senhor conhece o Dr. Luiz Buais? Todas as pessoas diziam que sim, que conheciam. E a pergunta seguinte: o que o senhor acha dele? O senhor o conhece como? Todas realmente eram iguais. Era curioso, porque todos diziam: é uma pessoa muito boa, conheço, é um homem muito bom, conheço, ele ajudou muito minha família, ele foi o médico que salvou meu pai, ele foi o médico que cuidou da minha filha, entendeu? Então, eu achei curioso e incomum isso também, como é que pessoas questionadas aleatoriamente diziam a mesma coisa. E o adjetivo era sempre o mesmo: bom e, eventualmente, muito bom. E essas pessoas que a senhora entrevistou, que tinham contato direto com ele, familiares, funcionários, também tinham esse mesmo retrato? O mesmo retrato, e contavam histórias reveladoras que confirmavam que ele realmente é uma pessoa generosa, com essa visão humana, com essa preocupação com o outro muito acentuada. E até nas histórias pitorescas, o que ressaltava era esse lado do Dr. Luiz Buais. Ele realmente é uma pessoa que não é, uma pessoa comum, não é uma pessoa igual às outras pessoas. Agora, além dessas entrevistas, Sandra, que a senhora contou pra gente como foi, também teve uma pesquisa fotográfica, de acervo fotográfico. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, a pesquisa fotográfica complementou o que o Dr. Luiz Buais disse. Ele mencionava uma coisa e eu buscava informações complementares para o que ele disse e informações iconográficas, imagens que pudessem confirmar ou ilustrar, melhor dizendo, aquilo que ele revelava nos seus depoimentos. Então eu busquei imagens de Vitória Antiga, da época do Dr. Luiz Buais, ou pouco antes, no Arquivo Estadual, no Arquivo Municipal, no Instituto Jones Santos Neves, nas minhas próprias fotos catalogadas e no acervo um acervo muito interessante de um senhor que foi funcionário da companhia responsável pela manutenção e funcionamento do bonde Vitória, o senhor Newton Pimenta, que já morreu, mas o acervo dele está de posse da sua filha, Yara, e foi muito, muito bem utilizado nesse livro e nesse documentário. A senhora teve dificuldade de buscar essas fotos ou foi fácil essa busca? A dificuldade foi do tempo gasto, do tempo de prospecção. Algumas vezes o trabalho se revelava extenuante, porque a catalogação do acervo estadual, do acervo municipal, do arquivo, acervo do Arquivo Municipal Estadual e do próprio Instituto Jones, é uma catalogação diferente, do usual. Não é voltada para aquilo que se pensa que é. Então, eu tive que fazer, de fato, uma busca extenuante até conseguir o que você precisava. Procurava e precisava para ilustrar o livro. Agora, o livro, ele não deixa de ser um resgate histórico também de Vitória e do Espírito Santo como um todo. Como foi trazer essa história de Vitória, junto com a história do Luiz Buais, mas de uma época que a senhora não viveu? Como é que foi trazer isso para uma linguagem mais de literatura? Foi um desafio? Sim, fazer o livro foi um desafio, porque é uma biografia que eu decidi que seria uma biografia contextualizada e que mostrasse o amor que ele tem à Vitória.
que ele sente por Vitória, pelo Parque Moscoso, pelo centro da cidade e pelas pessoas de Vitória. Então, tinha que ser uma biografia contada de uma maneira diferente, de uma maneira envolvente, como é o Dr. Luiz Buais, que é uma pessoa envolvente. E, como eu disse, ele falava alguma coisa nas nossas conversas, né? O que ele mencionava, eu buscava informações complementares. A partir de determinado momento, eu tinha informações da minha própria vivência e lembrança de Vitória, mas dos anos 60 para trás eu precisei de ajuda. Então essa ajuda eu encontrei nos amigos dele, médicos, em velhos moradores de Vitória, principalmente, e em busca mesmo em bibliografia, né? Livros que falam de Vitória, documentos que falam de Vitória, relatórios de governo. Eu precisei ler relatórios de governo, porque para falar da medicina em Vitória, eu precisava de informações fidedignas. Não é possível falar de um médico sem falar da medicina, do panorama da saúde em Vitória, no momento em que ele nasce, no momento em que ele conclui o curso dele de medicina. Então, eu precisei ler relatórios, porque no livro eu destaco 2 aspectos específicos da saúde, porque o Dr. Luiz Buais atuou nessas áreas. Então, são 2 aspectos que estão diretamente ligados a ele, que são a venereologia, a dermatologia, nesse segmento de venereologia. A dermatologia era a especialidade dele. E ele, quando ele vem para Vitória, ele trabalha um breve momento na Santa Casa, da qual ele seria provedor durante 3 gestões consecutivas, mas também, logo depois disso, ele faz um concurso para trabalhar no posto de saúde, no centro de saúde. Ele passa em primeiro lugar. E Vitória é uma cidade portuária. Então, doenças dermatológicas específicas eram muito características de Vitória, como de qualquer cidade portuária. E a área de venereologia era uma área que precisava de uma atenção absoluta e constante, naquele momento especialmente, da infância, do nascimento do Dr. Luiz Buais até muito recentemente, o comportamento, digamos assim, a cultura, o modo de vida deixava vulnerável a população de Vitória nesse aspecto. Uma cidade portuária tem uma chegada intensa de navios. Os marinheiros que chegam nos navios que aportam, eles, isso é indiscutível, eles procuravam os núcleos de prostituição. E se não houvesse um controle grande, doenças sexualmente transmissíveis poderiam se disseminar na população. Então, o Dr. Luiz Buais, ele ficou responsável por isso, pelo controle dessa área. Então, havia 3 núcleos de prostituição em Vitória, na Rua Duque de Caxias, na Ilha do Príncipe e na Volta de Caratuíra. Ele fazia um trabalho exemplar, um trabalho de controle realmente modelo. Semanalmente as prostitutas tinham que comparecer ao centro de saúde e, se não comparecessem, eram buscadas, né, por força policial para serem examinadas, medicadas e eventualmente isoladas. No momento em que a iniciação sexual masculina era feita nos redutos de prostituição, você imagina o perigo que era o contágio. Então, ele fez esse trabalho e um trabalho realmente modelo. Sandra, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. O programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo. Hoje o nosso programa está recebendo a jornalista Sandra Medeiros. Sandra, no primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho sobre a biografia de sua autoria, que é a do Luiz Buais, Biografia de um Homem Incomum. Aí a senhora estava contando que tem 2 aspectos da saúde pública
da época lá de 1920, 1930, que é a época do Luiz Buais, do Dr. Luiz Buais, e que a senhora abordou no seu livro, né? A primeira delas, a senhora falou que é a dermatologia. Qual é o segundo aspecto que a senhora deu esse destaque na sua obra? Olha, quando o Dr. Luiz nasceu, na sua adolescência e juventude, e depois quando ele estudava medicina, os dois grandes problemas de Vitória eram a veneriologia, esse lado da medicina, e também os problemas mentais. Não havia naquela época uma estrutura que acolhesse as pessoas que tinham distúrbios mentais mais sérios. E a Santa Casa de Vitória chegou a tentar fazer esse trabalho de acolher e tratar essas pessoas, mas não tinha estrutura para isso. Tentou-se a construção de um manicômio em Bento Ferreira, que ainda não era aterrado, era uma praia, aliás, uma praia perigosa, chamada Praia dos Homens, onde encalhava navio, inclusive, e a economia do Estado não estava num bom momento, não foi possível construir esse manicômio, esse hospital. Então, as pessoas que tinham distúrbios mentais ficavam retidas no quartel da polícia, no Parque Moscoso, onde morava o Dr. Luiz, eventualmente perambulando pelas ruas, por um breve momento na Santa Casa, mas as condições realmente não eram adequadas e o governo, né, o presidente de província resolveu acabar com esse atendimento lá. E em seguida essas pessoas foram para Cachoeiro, onde havia um manicômio, eram levadas para lá, às vezes para o Rio de Janeiro. Então eram dois problemas que mais afligiam a população. Agora, a senhora que conversou muito com ele para fazer essa obra, hoje ele tem 91 anos, ele ainda atua, ainda é médico, ainda faz atendimento. Pela visão da senhora, por esse contato que a senhora teve com ele, como ele enxerga a medicina hoje, ele que tem mais de 65 anos de profissão? Olha, o Dr. Luiz Buais, ele se desencanta quando ele vê a prática da medicina hoje. Ele, criança, pensava em ser parteiro. Você imagina o que é isso? Ele sabia da importância de quem ajudava um ser humano chegar à vida. Naquela época, nascer prescindia do médico. Então, eventualmente, você procurava o médico, mas também havia os partos, aliás, em sua maioria, os partos que eram conduzidos por parteiras, e ele achava muito importante isso, queria ser parteiro. Isso o levou naturalmente a fazer medicina, e fazer medicina como se fazia, como um sacerdócio. No livro ele menciona vários médicos que, como ele, fizeram da profissão a sua vida. É de fato uma escolha de quem tem vontade e dom para isso, quem se volta totalmente para cuidar da saúde do outro. E ele comenta, e isso está no livro, foi transcrito, que ele se surpreende muito quando ele para minutos para pensar que nenhum dos médicos da sua geração, de gerações anteriores e de algumas gerações imediatamente após a dele, nenhum deles enriqueceu com a prática da medicina. E ele fala, hoje uma pessoa se forma, 6 meses depois está com um carro importado. Ele critica também a forma como se utiliza o avanço técnico para a medicina. Então, as pessoas não conhecem muito bem o fundamento da medicina, ou não conhecem muito bem, né? Fazem medicina, mas grande parte não está realmente preparada, estruturalmente preparada. E as especialidades são coisas que não são muito bem vistas por ele, porque ele acha que é necessário conhecer o todo profundamente e só então cuidar de especificidades. Pelo que a senhora fala, e aí a senhora me corrige se eu estiver errada, a medicina, ele percebe que hoje é vista mesmo mais como uma profissão de ganhar dinheiro e menos com essa questão do dom, essa questão mesmo de você dedicar a sua vida a essa profissão. É por aí? Isso mesmo. Naturalmente que há exceções, mas você veja o paralelo que é feito.
gerações anteriores a dele, Dório Silva, e contemporâneas, Jaime Santos Neves e outros, Cassiano de Moraes, queriam ser médicos, cuidar das pessoas, salvar vidas. Isso era a maioria esmagadora. Eventualmente havia um outro que pensava monetariamente. Hoje, a maioria esmagadora pensa em ganhar muito dinheiro atuando como médico, e uma minoria se destaca pela sua atividade de médico abnegado, voltado para salvar vidas e cuidar do outro. Agora, Sandra, além dessa vida dele voltada à medicina, ele também teve uma atuação política, que também está retratada no seu livro, claro. Sim. E ele, inclusive, ele foi candidato à prefeitura de Vitória e não foi eleito na época. Quando ele te contou isso, o que a senhora sentiu? Há alguma amargura com relação a essa eleição? O que a senhora sentiu? Que há uma decepção. Houve, na época, uma decepção muito grande, porque o Dr. Luiz Buarque é uma pessoa alegre, que gosta de festa, que é receptiva, que é comunicativa, altamente sociável, que participou de tudo que acontecia em Vitória e participa de quase tudo que acontece ainda, e queria muito. Ele foi convidado para se candidatar. Em princípio ele relutou, mas pensando nos amigos que o convidavam, ele aceitou e se entusiasmou com a ideia. E o círculo de amizades muito grande, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, a forma como ele se via e como ele de fato é muito querido em Vitória, ele chegou à conclusão de que de fato seria eleito e que poderia fazer um trabalho significativo, importante, como ele faz através da medicina. E isso não aconteceu. Ele é uma pessoa que não tinha, nesse momento, a visão que ele passa a ter de como as coisas são conduzidas na política. Então, ele realmente, por pouco, não foi eleito. E mesmo pessoas que pertenciam a partidos que eram adversários, né, naquela eleição, chegaram a falar publicamente, elogiá-lo publicamente, falar publicamente das suas qualidades e não conseguir apontar nada de negativo no candidato Luiz Buarque. Então, foi uma decepção não se eleger, porque tudo evidenciava que ele seria eleito. Depois disso, ele se candidata a deputado, ele é eleito... Federal. Deputado federal. Ele vai para Brasília, toma posse, vai para Brasília, e lá ele percebe duas coisas que ele destaca, não se furta a falar do que ele considera errado. Ele destaca duas coisas. O deputado federal, ele realmente vive uma condição privilegiada. Ele é uma pessoa que tem não é pelo status de que desfruta. As condições em que ele vive em Brasília são condições muito especiais. Mas o que ele faz ou pode fazer é que é o problema. Aí é que está o problema. Ele destaca, aponta, insiste mesmo que muito pouco é possível fazer se você quer fazer alguma coisa que de fato seja fundamentalmente importante e que vá mesmo mudar o panorama que está aí. E quais seriam as principais barreiras que ele encontrou? A primeira barreira que ele encontra é dentro do próprio legislativo. E a segunda, a influência grande do executivo sobre o legislativo. Ele acha que o governo, desde aquela época, desde Juscelino Kubitschek, a política no Brasil começa a sofrer uma deterioração que a cada ano se agrava. A política para ele, pelo que a senhora percebeu, é decepcionante? A gente poderia caracterizar assim? Poderia. Ele não, há bastante tempo ele já não aceitou mais convites e se disse decepcionado. Ele conseguiu, capitalizando a sua importância, seus laços de amizade, ele conseguiu que o filho dele se elegesse vereador. O Alexandre Neto não nega isso, ele atribui ao pai a sua vitória, a sua eleição como vereador, né? Mas, mesmo assim, ele não é o que ele
que ele acha que ele deve continuar fazendo, e os seus amigos ouvidos no livro, como Mariazinha Lucas, Arabella do Rosário e outros, acreditam, o Padre Airola, que ele não foi talhado realmente para isso. A bondade que ele traz em si e a vontade de fazer pelo outro, que deveriam caracterizar o político, não estão, digamos assim, em voga. Entendi. Agora, Sandra, essa biografia que a senhora escreveu, Luiz Buais, Biografia de um Homem Comum, ela tem uma característica um pouco diferente das outras, que a principal fonte, como a senhora já comentou, foi o próprio biografado. Sim. Ele gostou desse resultado? Gostou, ele gostou muito, ele viu o livro na hora, ele preferiu não ver, o livro chegou à Vitória, o acabamento foi feito em São Paulo, né? Ele foi impresso aqui por uma de nossas gráficas, de muita qualidade, mas o acabamento, a capa encadernada foi feita em São Paulo, nós não dispomos desse trabalho em Vitória. Ele preferiu ver na hora do lançamento, e depois do lançamento, quando ele leu o livro, ele me ligou logo que ele concluiu a leitura para dizer que estava maravilhado, que ele não esperava duas coisas: que fosse uma repercussão tão grande, que a festa de lançamento fosse tão interessante, que lhe permitisse rever tantos amigos, e que a forma como foi conduzida a história, como foi contada a sua história, fosse esta, como parte da história de Vitória. Ele, um ator social, ele uma pessoa importante e indissociável da história de Vitória. Agora, Sandra, minha pergunta agora é mesmo sobre o fazer da biografia. A senhora é jornalista, de alguma forma, a senhora acha que a sua profissão te ajudou a fazer a produção, a sentar mesmo, a escrever, a buscar essas fontes? Como é que ficou essa relação entre a jornalista e a escritora que estava produzindo uma biografia? Indispensável. O meu trabalho, a minha formação de jornalista, a minha atuação como jornalista, são 43 anos e meio de jornalismo, isso é fundamental. Você trabalhar num jornal, e eu trabalhei por um breve período numa rádio, isso te ensina a buscar a informação, a levantar a informação e a redigir de uma maneira organizada e de forma a destacar o que realmente é mais importante. Então, esse lado profissional de jornalista é importante em todos os momentos da minha vida, especialmente da minha vida profissional. Quando eu escrevo, quando eu produzo textos para jornal e quando eu leciono, porque eu sou professora também. Agora, Sandra, nosso programa está chegando ao fim, mas e o pessoal que estiver em casa e que quiser entrar em contato com você e conversar com você, como é que faz? Conversar sobre o livro, sobre qualquer coisa? Dar uma sugestão ou também ter contato com a sua obra? Sim, eu tenho um e-mail que é uma forma fácil de contato, e também a pessoa pode me procurar, por exemplo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou professora no Centro de Artes, no curso de Desenho Industrial. Já lecionei no curso de jornalismo da UFES, já lecionei no curso de jornalismo da UVV, no curso de Desenho Industrial da UERJ, no Rio, e agora no curso de Desenho Industrial da UFES. Qual é seu e-mail de contato? Sandra, as 3 primeiras letras de Medeiros, sandra.med@uol.com.br. Sandra, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de falar dessa pessoa maravilhosa e realmente incomum e importantíssima na história de Vitória, que continua atuando. Felizmente, ainda vamos ter o Dr. Luiz por muito tempo atuando como médico e vivendo a vida de Vitória, que ele é incansável, não deixa de fazer nada. Inclusive ainda dirige aos 91 anos, dirige o seu automóvel. Tá ótimo. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.